Ok, muito bem. Então, na aula de hoje, tá? A gente vai trabalhar. O que foi? Isso. A gente vai trabalhar uma simulação, tá? Envolvendo borboletas, né? Na realidade, borboletas do gênero morfo, tá? Então aqui eu tenho uma borboleta chamada de borboleta azulão, tá? E ela pertence ao gênero morfo, à família Nymphalidae, tá? As Nymphalidae são borboletas muito interessantes porque os adultos não se alimentam de néctar, em geral, de flores. Elas se alimentam da suco de frutos maduros caídos na floresta. Tá? Essa é uma adaptação interessante porque no solo da floresta, às vezes é difícil você encontrar flores, né? Como é que uma borboleta vai viver lá? Esse grupo de borboletas se adaptou, evoluiu para usar o sumo de frutos, que tem açúcar também. Não sei se vocês sabem, tem inclusive uma espécie de borboleta que evoluiu para ser hematófaga. Como se fosse um mosquito. Também tem glicose no seu sangue. Então repara que o aparelho da borboleta, né, pode utilizar líquidos açucarados. Então as Nymphalidae se evoluíram para usar frutos. Então elas são típicas de ambientes florestais, tá? E elas são usadas como bioindicadores de ambientes florestais. Como é que você pode amostrar? Uma forma de você amostrar ninfalides são com armadilhas como essa. Eu tenho uma armadilha de filó, legal? Bem comprida, com uma base aqui e um pratinho em cima da base. Nesse pratinho eu boto frutos amadurecidos, banana, mamão, legal? As ninfalides vêm atrás do açúcar dos frutos, depois quando elas tentam sair, elas sobem, e sobem, e sobem, só que aqui não tem saída. Elas ficam presas aqui, você coleta elas, certo? E depois, inclusive, você pode marcar pintando um número na asa delas e soltar elas, ou não. Perfeito? Então, qual vai ser a simulação que a gente vai trabalhar? A simulação é essa, olha. Efeito do desmatamento sobre a temperatura média no verão e a sobrevivência de populações da borboleta morfo SP em áreas impactadas pela agricultura de cana. Então a ideia é o seguinte, você quer entender, né, o que a transformação de uma área de floresta em agricultura vai fazer com uma determinada espécie de borboleta. Essa é a nossa simulação. Legal? Aqui descreve um pouco, né, dessas borboletas, tá? E aí ele propõe para você a seguinte informação. Essa é uma informação, né, fictícia para a gente pensar. Um pesquisador verificou que em laboratório uma espécie de morfo morria se a temperatura estivesse acima de 37 graus Celsius durante alguns dias. Então, em laboratório, ele verificou que essa borboleta não suportava acima de 37 graus. Depois, o que esse pesquisador pensou? Ele foi ao campo e ele tentou pensar assim, poxa, mas e no campo, né? Eu imagino que se eu transformar uma área de floresta em plantação, eu espero que a temperatura a nível do solo faça o quê? Aumente. Como esse aumento de temperatura pode afetar as populações dessa borboleta? Legal? Porque se eu transformar uma parte da matriz muito grande de floresta para cana-de-açúcar, mesmo nas partes de floresta que sobrou, talvez a temperatura fique o quê? Alta demais, que nem a borboleta consiga sobreviver, mesmo tendo floresta. Legal? Então, como é que ele pensou fazer isso? Ele precisava prever qual o efeito do desmatamento sobre a temperatura. Esse pesquisador depois foi ao campo e mediu a temperatura média no verão em áreas de canavial com diferentes graus de desmatamento. Basicamente ele fez o quê? Pegou um sistema de satélite, como o Google Earth, legal? Sorteou áreas da paisagem com o mesmo tamanho, quadrados, né, de 1 km por 1 km, né? E na fotografia mediu, esse quadrado aqui tem tantos por cento de área verde, esse outro tem tantos por cento. Depois ele foi no verão e mediu a temperatura do lugar. Legal? Então, olha só, para cada quadrado desse numa fotografia de satélite, eu tenho duas informações. A primeira informação é o quê?
a quantidade de área verde. A segunda informação, a temperatura no verão. Será que as duas coisas estão correlacionadas? Legal? E aí ele gerou a seguinte hipótese. Primeira hipótese é a famosa H0, né? Não tem correlação. Isso é um mito que tem na nossa cabeça que desmatamento e temperatura estão relacionados, concorda? Legal? Eu vou achar um valor lá de inclinação, um valor de slope, mas esse valor de slope não vai diferir do acaso. Lembra que aconteceu isso ontem com a gente? Essa é o H0. Não tem relação nenhuma entre temperatura e cobertura florestal. H1. Não, segundo H1, existe uma correlação significativa. Tá? Porém, na simulação que eu fiz, tá? Essa correlação permite que a borboleta exista, mesmo que eu tire toda a floresta, em termos de temperatura, ela consegue sobreviver. Isso quer dizer o quê? Que mesmo eu tirando toda a floresta, a temperatura do média no verão não ultrapassa o quê? 37 graus. E, pelo menos do ponto de vista da temperatura, a borboleta continua lá. Pode morrer de fome, certo? Mas não morre de calor. E H2? Existe uma correlação significativa, mas nesse caso a borboleta não consegue suportar a temperatura se eu desmatar tudo, porque se eu desmatar tudo, a temperatura ultrapassa 37 graus. Legal? Esse experimento pode ser feito, tá? As pessoas publicam artigos com isso, usando exatamente essa metodologia ou coisas parecidas com ela, tá? E a gente vai fazer essa brincadeira. Para isso, a gente descreve a metodologia, né? O pesquisador pegou o quê? 50 fotos de satélite de áreas de 10 hectares, legal? Usando o programa desses gráficos, tipo um Photoshop da vida, ele mediu nessas fotografias a quantidade de área florestada, de 0 a 100%. Legal? Depois, obteve a temperatura média no verão, botou um termômetro durante o verão em cada um desses lugares. E, finalmente, ele correlacionou isso. Legal? Tá? Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso trabalhando com uma planilha chamada simulação, regressão, desmatamento. Tá? Essa planilha gera o quê? Gera 50 pares de números. Aqui eu tenho a porcentagem de área verde dessa área de 10 hectares e aqui eu tenho a temperatura em graus Celsius no verão. Por exemplo, nessa simulação aqui, 49% de área verde, perfeito? Temperatura média no verão, 35. É claro que antes de fazer tudo, eu vou fazer o quê? Escrever meu nome, dar Enter, gerei uma nova simulação. Perfeito? Segunda parte que eu faço. Agora o mesmo procedimento. Seleciono tudo, Ctrl Copy, né? Cole seus resultados aqui. Tá vendo? Colar especial. Somente o quê? Valores, né? Ou se você preferir também esse botãozinho aqui que faz a mesma coisa, tá? Opa, gerei uma nova simulação. Tudo bem, tá aqui. Mas elas não mudam agora, tá? Se você botar agora seu nome, continua a mesma coisa. Perfeito? Legal. Próxima coisa que eu vou fazer. Para fazer isso, a gente precisa calcular a inclinação da reta. Legal? Que a gente já começou a aprender a fazer isso na nossa atividade passada. E também o intercepto da reta. Perfeito? E um valor que é correlação? Não, acho que a gente não precisa da correlação aqui. Tá, mas a gente bota. No caso, a correlação aqui vai ser o R2. Tá? Como é que a gente faz? Primeira coisa que eu vou fazer, um gráfico. Legal? Selecionei meus dados. Tá? Função inserir.
gráfico de dispersão, tá? Certo? Legal? Tenho 50 pontinhos aqui, não são 50 áreas? Se eu quiser deixar o gráfico mais bonitinho, eu vou aqui em Design e boto um modelinho com os títulos. Lembra que ele sempre bota o valor do quê? Do Y. Então aqui é o Y, eu tenho o quê? Temperatura. Certo? E aqui eu vou ter a área verde. Certo? Ok? Feito isso, eu já posso até tirar isso daqui, né? Porque eu sei que o que são os eixos, né? Posso tirar isso aqui. Se vocês quiserem, posso clicar aqui, fica mais limpinho assim, não fica? Então, a área verde daqui está variando entre 0, né, e 100%, e a temperatura entre 30 e 37. Legal? Qual é a minha pergunta? A minha pergunta é, se eu desmatar tudo, 0% de área verde, a borboleta sobrevive em função da temperatura? Tá? Para isso, a resposta é, qual a temperatura que eu espero encontrar com 0%? Se for abaixo de 37, a borboleta sobrevive. Se for acima, ela não sobrevive. Como é que a gente descobre isso? Não parece uma linha reta? Eu vou tentar ajustar uma linha reta aqui, ó. Cliquei uma única vez, ele marcou todos os pontinhos, ou, né, quase todos, marcou todos na realidade. Agora, para em cima de um deles, adicionar linha de tendência. Linha reta mesmo, linear. Só que eu vou pedir a equação no gráfico e o valor de R2. Fecho. Legal? Coloco aqui. Calculou a equação. Tá? Se você quiser fazer mais visível, é só aumentar o tamanho da letra. Melhor assim? Legal? Vamos começar a entender o que significa novamente essa equação. O que é essa equação? Ela implica numa correlação positiva ou numa correlação negativa? Por que negativa? Porque o valor da inclinação é negativo, menos 0,053. Isso quer dizer que quando é uma correlação negativa, quando x aumenta, y diminui. Isso quer dizer que quanto maior a área verde, menor a temperatura. Ou quanto maior a temperatura, menor a área verde, que bate com a nossa expectativa, né? Eu vou reduzindo a área verde, a temperatura vai aumentando. A nível do solo, faz sentido, né? O solo recebe mais sol, porque tem menos árvores, não tem o efeito de transpiração das árvores, legal? Vai ficando mais quente. A pergunta é, tudo bem, parece que está ficando mais quente, embora a gente não viu se é significativo ou não, a gente vai ver. A pergunta é, e se eu chegar a 0% de desmatamento? Certo? Qual vai ser a temperatura? A 0%. 0% de área verde. A 0% de área verde, qual vai ser a temperatura? É fácil de calcular isso. Olha só. Vamos olhar para a equação. Legal? O que essa equação... deixa eu sentar a pergunta do fundo. O que essa equação está dizendo para mim? Quem é Y? Temperatura. Quem é X? Área verde. Tá? A temperatura vai ser igual a isso multiplicado pela área mais isso. A área em porcentagem. Eu quero saber qual é a temperatura em área verde de quanto? Tá? Se eu substituir x por 0, sobra o quê? 36,54. Legal? Então, só com a equação, eu já consigo responder a minha pergunta. A borboleta vai desaparecer por causa do calor? Não, porque segundo a minha simulação, mesmo com 0%, legal? Tá? A temperatura, se você levar essa reta, ela vai cruzar aqui, ó, tá vendo? Olha só que legal, tá vendo? Ela vai cruzar em 36,54.
Dá para ver direitinho, não dá? É por isso que essa partezinha aqui da equação é chamada o intercepto da equação de primeiro grau. Ela representa o ponto em que a reta intercepta y, que é exatamente o que a gente quer saber. Esse valor aqui é o valor que você obtém quando x é igual ao quê? 0. Legal? Massa, né? Então, nessa simulação, tá? A borboleta sobrevive. Partindo do princípio que isso é significativo, né? Porém, nem todas as simulações vão ser assim. Legal? Imagina que ela não sobrevivesse. A gente podia tentar calcular qual a área mínima que ela precisa para a temperatura ficar abaixo de 37. E eu vou querer que vocês façam isso, porque aqui no exercício, olha o que eu vou pedir. Né? Eu vou pedir para vocês tentarem calcular a temperatura com estimada com 0% de área verde, 10%, 25%, 50%, 75% e 100%. Quando você faz isso, quando você usa a matemática de uma equação para tentar prever o funcionamento da natureza, você não está fazendo mais uma correlação, você está fazendo uma regressão. Você está tentando prever o funcionamento do universo. Legal? Como a gente faz isso? Eu estou partindo do princípio que eu tenho uma relação linear, não é isso? Então, eu vou modelar isso, vou fazer um modelo. Eu preciso saber aqui o valor do intercepto e o valor da inclinação. Nessa simulação, qual é o valor do intercepto? Está aqui, ó. Né? Será que funciona da controcópia? Eu acho até que funciona da controcópia, ó. Legal? Chique, não? Qual o valor da inclinação? Atenção que tem um sinalzinho aqui. Né? Se eu der um controcópio aqui, olha o que ele vai fazer. Ele vai botar o x, né? Aí eu faço o seguinte, eu apago o x aqui, senão ele não vai achar que é um número. Agora ele achou que é um número. Pegaram? Para que eu vou querer isso? Para tentar chutar quanto eu vou ter. Legal? Olha só, x não é a área verde, y não é a temperatura. Qual é a temperatura esperada com 0%? Eu vou usar a equação. Y igual a inclinação multiplicado por x mais intercepto. Certo? Y igual. Certo? Qual é o valor da inclinação? Menos 0,053. Veja que meu computador está em formato de número americano, né? O decimal aqui é ponto. Se o seu tiver em formato de número brasileiro, é vírgula. Tá legal? Menos 0,53 multiplicado. Multiplicado na linguagem do Excel é asterisco. Por quanto? X é quem? A temperatura, né? Onde é que... desculpe, a área verde. Onde está a área verde? Não está aqui? Multiplicado por C3. Por quê? Ó, C9. C9. Tá certo? Mais o quê? Mais o intercepto. Quanto é o intercepto? 36,543. Dou Enter e qual o resultado? 36, por quê? Menos 0,53 multiplicado por 0 é 0. Agora vem um truque. Se eu der Ctrl Copy e Ctrl V, o Excel vai trocar o C9 pelo C10 e olha só. Tá vendo? Quando eu fiz a cópia, ele já calculou automaticamente para 10%. Para 0%, qual é a temperatura esperada pela regressão? 36,54. 10%, 36 pontos. Está um pouquinho mais fresco, não tá? Por quê? Eu tenho mais área verde. Legal? Com 25%. Não é incrível isso? Isso é muito legal. Eu, quando descobri isso, fiquei assim, cara, que coisa fantástica.
né? Você pode rodar simulações, você pode criar mundos e universos virtuais, certo? Ficar mudando os parâmetros e ver como eles funcionam, com simples Ctrl+Copy, Ctrl+V. Não está ficando cada vez mais fresco? Por quê? Eu estou aumentando a área verde. Né? Então, olha só, a temperatura nessa simulação esperada para 100% de floresta, quanto é que é? Cerca de 31 graus. Para 0% de florestas, 36,5. Então, na minha simulação, eu tenho uma variação mais ou menos de 5 graus, por causa do desflorestamento. Muito legal, né? Por exemplo, se o enunciado fosse diferente, falasse, olha, essa borboleta precisa ficar abaixo de 36 graus. Quanto de floresta ela precisa? Pelo menos 10% ou mais alguma coisa, né? A 10% ela morre, se fosse 36 graus, não morre? Teria que ser alguma coisa entre 10% e 25%. Mas no nosso enunciado, a gente colocou quanto de temperatura crítica? 37. Então, nessa simulação, ela sobrevive ao calor do desmatamento. Pode morrer por falta de comida, pode morrer porque fica exposta aos predadores, mas sobrevive à temperatura. Legal, né? Vocês têm ideia do que vocês conseguiram fazer, o que vocês vão fazer? Vocês vão simular a dinâmica de um ecossistema em relação ao desmatamento, com dados que vocês vão gerar. Os seus resultados serão únicos e as suas conclusões serão únicas. Agora, para eu acreditar nessa simulação, eu preciso acreditar no quê? Que existe realmente uma correlação significativa, né? Entre área verde e temperatura, legal? Aqui eu tenho o valor de R2, que é o valor do ajuste do meu modelo, tá? O máximo valor possível de R2 é 1. Seria se tivesse todo mundo em cima de uma linha reta. Está todo mundo em cima de uma linha reta? Não. Então ele tem um ajuste de 88%. Tá? Basicamente isso aqui quer dizer, os meus dados explicam 88% dessa correlação. Tá? Ou melhor, essa reta, essa equação de reta, esse modelo. Mas tem sempre o problema das sementes de melancia, concorda? Quem me garante que isso não é um padrão ao acaso? Tá? Que não tem nada aqui. É que eu, como quero muito achar esse resultado, eu estou vendo esse padrão. Né? Que nem quando a gente olha, poxa, fulano não gosta de mim, o fulano gosta de mim, fulano não está nem aí para você, nem positivo, nem negativamente, mas você vê aquilo. Quem me garante que você não está vendo aqui um padrão que não existe? Para isso a gente tem que fazer o quê? Um teste e calcular o valor de P. Legal? Para isso, como a gente faz? A gente vai no R. Legal? Vai no R e a gente vai abrir um script. Tá? Script regressão temperatura borboleta. O nome está bem indicativo. Legal? E aí agora a gente vai fazer o que a gente fez na aula passada, certo? Um teste de correlação, mas agora não para ver se tem relação entre as duas espécies de caranguejos, para ver se tem relação entre temperatura e área verde. A primeira coisa que ele pede para a gente, vamos jogar isso aqui no Word para a gente conseguir, porque fica difícil, vocês têm dificuldade para ver esse script aí, não tem? Porque ele é muito pequenininho. Então a gente joga ele aqui, ó. Sempre lembrando que o que tem jogo da velha, hashtags são só instruções, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Copiar e colar os dados do Excel para o R. Para isso, você tem que fazer o quê? Você tem que copiar os dados no Excel e usar esse comando aqui embaixo, dando Ctrl R, para copiar. A gente já fez isso antes, né? Então, vamos lá no Excel. Que dados? Os dados daqui, né? Legal? Não aqueles outros, porque aqueles outros são, né, os dados reais que eu gerei. Tá? Inclusive com os cabeçalhos, tudo que estiver em amarelo, Ctrl Copy, está piscando, ótimo, está no clipboard. Vou para cá, dou Ctrl R, e o R não dá mensagem de erro, então provavelmente ele copiou. Certo? Vamos testar? Vou pedir o sumário dos dados, que é esse summary aqui, ó. Ops. Agora deu erro, agora não.
Legal? Vamos colocar aqui, ó. Pode ir mostrando o resultado. Quando você dá o summary, deve aparecer alguma coisa assim. Agora que tem um problema sério que vocês vão ter que pensar. O R funciona com notação de números em inglês. Então, para vocês fazerem isso funcionar, vocês têm que mudar o formato de número do seu computador, certo? Para o formato inglês, onde em vez de vírgula você usa ponto. Né? Só para lembrar como isso é feito, tá certo? Você vai aqui, né, no painel de controle do seu computador, tá? E aqui relógio, idioma e região, né? Alterar formato de data, hora ou número. Legal? Isso tem no seu computador, se for um computador Windows. Eu clico aqui e aí, ó, se você ainda não fez isso, o seu deve estar no formato de português do Brasil, tá? E aí o decimal é vírgula. Você vai mudar isso para inglês, por exemplo, inglês dos Estados Unidos, pode ser Inglaterra, não tem problema nenhum. Legal? Dá OK, ele aplicou. Quando isso acontecer, o seu relógio deve mudar para o formato inglês. AM, PM. Tá vendo? Se isso aconteceu, é porque você fez com sucesso. Quem aqui está com o formato inglês no seu computador? Levanta o dedo. Olha, 1, 2 pessoas, 3. Quem pretende fazer isso antes de enviar o trabalho? Todos nós, porque senão vai dar erro. Legal? Perfeito? Eu fiz aqui na frente, se você tiver dúvida, vai no nosso vídeo que você vai ver como é feito. Tá? Então, ele botou o sumário. Olha só, a média de área verde 55%, a média de temperatura 33%. Mediana, aquela história toda, tá? Mas a vantagem disso aqui é mostrar que eu consegui copiar os dados. O que me interessa mesmo é calcular o valor de P. Tá? Como eu faço isso? Vou para cá, continuo fazendo o meu script. A próxima coisa é criar a variável x e criar a variável y. Só para mostrar como isso é feito, né? Lembra, eu vou criar um objeto chamado x e vou colocar dentro desse objeto os números que estão em quê? Dataset, que é o nome do arquivo que eu criei, área verde e porcentagem. Esse símbolo aqui de cifrão é que essa variável área verde está dentro do arquivo dataset. Eu vou chamar isso de quê? X. No Excel a área verde não é X? Aqui vai ser também. E Y, vou criar um objeto Y, onde eu vou botar a informação que está onde? Temperatura em graus Celsius, que está dentro do dataset. Legal? Então, olha só. Criei a variável X. Não deu mensagem de erro, que ótimo. Criei a variável Y. Para ver se está tudo funcionando, eu vou fazer um gráfico. Legal? Como é que eu faço esse gráfico? Lembra daquela função plot? Plotar x e y. O R já sabe que são dois conjuntos numéricos, ele vai tentar fazer um gráfico de dispersão. Legal? A função plot já sabe isso. Tá? O título do meu gráfico vai ser o quê? Temperatura média. É o título que eu resolvi escolher para o meu gráfico. Legal? O eixo X eu vou chamar de quê? Área verde. O eixo Y, temperatura, tá? E se eu não me engano, isso aqui é ou a cor ou o tamanho dos pontos, tá? Depois vocês experimentam mudar para ver o que acontece. Pode até fazer agora. Legal? Então, vamos fazer essa função. Olha só. Perfeito? Legal? Gerei meu gráfico. Tá? Para descobrir o que é aquele último comando, muito fácil, olha o que eu faço aqui. Ó. Eu vou aqui. Cadê o plot? Plot, papapá, 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 papapá. Eu vou trocar esse 19 por 10. Vamos ver o que acontece? Estou querendo descobrir o que é aquilo. Ctrl R. Então, na realidade, aquilo ali é o tipo de figurinha que ele usa para o ponto, tá vendo? Bonitinho esse aí, né?
Vocês têm liberdade de usar outras. Talvez algum seja estrela, outro diamante. Tá? Vocês têm liberdade para usar, escolher, desde que vocês usem algum. Gostaram desse? Tá legal? Muito bom. Próxima coisa que a gente vai fazer... Então, fiz o gráfico. Agora, finalmente, eu vou calcular o valor de P, a probabilidade de uma relação linear entre x e y, que é o que me interessa, principalmente aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou criar um objeto chamado regModel. Eu podia chamar de qualquer coisa, né? Regressão linear, sabe? O meu valor de P, você pode, né? Mas eu cheguei a isso porque isso é usado no R. Eu adaptei de um outro script. Vou usar, dentro desse objeto aqui, eu vou fazer uma LM, uma linear model, um modelo linear. Eu vou tentar ajustar meus dados a uma linha reta. Esse modelo linear vai tentar ajustar o quê? A relação entre temperatura e área verde. Para o Excel, o sinal de tio é interação. A interação entre isso e isso. Eu vou tentar ajustar o modelo linear. E isso estão dentro de que arquivo? Dataset. Quando fizer isso, ele vai calcular milhões de coisas e vai armazenar o resultado dessa regressão linear em regModel. Se eu quiser saber o resultado, eu vou ter que pedir, porque ele calculou muitas coisas, um sumário. Perfeito? Vamos fazer? Primeiro eu faço a regressão, ele não deu mensagem de erro, tá vendo? E agora sim eu peço um sumário. Uau! Legal? E ele vai lá, Ctrl Copy, e o resultado disso é isso aqui. Tá? Calculou, perfeito? Olha só que interessante. Primeiro ele calcula valores, por exemplo. Qual o valor do intercept que ele calculou? 36,54. Vamos ver se bate com o do Excel. Legal quando as coisas... Eu fico feliz, né, quando o universo funciona, né, segundo... Então, nem sempre, né, que se ele funciona sempre muito previsto, ele fica chato, mas de vez em quando é muito bom, principalmente quando a gente está fazendo uma coisa assim delicada. Além disso, ele calculou, tá vendo aqui o valor da inclinação? Menos 0,053. Né? Ops, não. Valor da inclinação. Agora, o mais importante que eu ainda não tinha calculado é o quê? O valor de P. Né? Repara, é menor do que. Tá? Esse é o menor valor de P que esse pacote do R consegue calcular. Isso quer dizer que foi ainda... Tá vendo que não é exato? Isso aqui é uma probabilidade de acaso grande ou pequena? Muito pequena, né? Se você tiver dúvida, você dá um Ctrl Copy aqui, vai para uma página qualquer dessas, abre um Excel da vida. Vamos ver se ele bota aqui. Colo aqui no Excel esse valor. Tá? E isso aqui equivale ao quê? Na probabilidade de ser por acaso o quê? Muito, muito, muito pequena. E na realidade é menor do que isso. Esse é o menor número que ele calcula. Ele falou, cara, cansei, é tão pequeno que eu não vou continuar calculando. Claro que ele não entendeu a ideia. Isso é significativo? Isso é extremamente significativo. Lembra que o valor de P é a chance de quê? De ser por sorte. Legal? Isso é uma chance muito pequena de ser por sorte, então eu assumo que na H0 provavelmente não é verdade. Não foi por sorte. Então, se não foi por sorte, aquela correlação, isso aqui parece que não foi fruto do acaso. Se isso aqui parece que não foi fruto do acaso, porque a probabilidade é muito pequena de ter sido por acaso, eu posso começar a acreditar nessa previsão que eu fiz. Concorda? Eu posso começar a acreditar na previsão de que nessa simulação a borboleta sobreviveria à temperatura. Por quê? Eu fiz essa previsão baseado num modelo que não é fruto do acaso. Isso é um bom sinal. Tudo bem que eu não sei o quão preciso ele é, mesmo assim eu posso errar. Mas eu estou fazendo previsões
não em cima do acaso. Eu estou fazendo previsões em cima de uma correlação que existe. Eu posso até errar, mas eu estou pelo menos medindo algo que existe. E não sementes de melancias que foram jogadas por um chimpanzé bêbado numa tela. Legal? Maravilha? Bonitinho a história? Tá? Aí, certo? Aqui, esse roteiro não é tão bem definidinho, né? Ele só... Ah, tá. Ele vai dizendo o que faz, legal? Tanto no R quanto no Excel, tudo que você deve fazer, tá? Mostra um exemplo de um resultado no R, tá vendo? O valor do intercept. Nessa simulação aqui, a borboleta sobrevive ou não? Nessa aqui ela não sobrevive, né? Porque o intercept foi o quê? 37,3. Então, se eu desmatar tudo, a temperatura vai ser quanto? 37,3. E acima de 37, nossa brincadeira diz que ela não sobrevive. Tá? Super significativo. Então, olha só. Olha o tipo de discussão que a gente pode fazer. Né? O valor do intercepto nessa simulação aqui, nesse exemplo, não no que a gente fez, nesse aqui foi de quanto? 37,03. O que quer dizer que a borboleta não consegue sobreviver com zero de cobertura florestal. Certo? Porque a temperatura fica o quê? Acima de 37 graus. Outras informações importantes. Nessa simulação aqui, qual o valor da inclinação? Menos 0,04. Menos 0,04. O que significa o quê? Correlação positiva ou negativa? Negativa. Entre a cobertura florestal e a temperatura. Isso quer dizer o quê? Quando a cobertura aumenta, nesse caso também o valor de P foi o quê? Super significativo. O que quer dizer que a chance dessa correlação ser por acaso é o quê? Muito baixa. Como é significativo, eu posso começar a acreditar que o quê? Essa borboleta realmente talvez se extingua se o desmatamento for completo. Não fica bonito isso aqui? Repara que esse é um tipo de argumentação, tá? Vou fechar agora a nossa gravação, que aí eu posso ter mais liberdade. Digam tchau para a gravação.